Graça e paz. Amém. Abre a sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler versículos 7 e 8. Antes da gente começar a fazer menção aqui, fazer algumas considerações, quero aqui agradecer a obreira Juliana aí pelo contato, agradecer também ao pastor desta casa, pastor Bruno, foi o meu pastor durante um período, agradecer a todos os obreiros que nos recebeu, pastora Sheila, sua família, sua casa, agradecer também aqui um dos nossos obreiros lá da nossa filial, na posse, está me acompanhando. Trago um abraço lá de Nova Iguaçu para esta casa, trago um abraço do pastor local, lá pastor Alan Rocha, para toda esta casa. Amém? Vamos lá, trago um abraço também dos meus filhos, dos meus netos, da minha esposa. Quando a gente terminar aqui, eu estou com alguns materiais ali do lado. Esse livro, se você tem a intenção e você quer mergulhar um pouco mais no que se diz respeito sobre a Bíblia, aqui tem esse livro que vai te auxiliar e te instruir sobre a questão do conhecimento da Bíblia. Essa outra literatura, nós vamos falar um pouco aqui sobre a família, os papéis da família, qual a importância da família, o que de fato nós estamos fazendo sobre a terra. Esse outro livro, será que você conhece alguém que é ansioso? Aí talvez você que está aqui falou, pastor, o que é ansiedade? Vou falar de uma forma simples o que é ansiedade. A ansiedade é a pessoa que está no presente e quer governar o amanhã. A ansiedade é a pessoa que está no presente e quer governar o futuro. Nessa literatura, eu vou te auxiliar, segundo a Bíblia, a você tratar um pouco a ansiedade, a angústia, para que isso não vire de uma depressão e para que isso lá no futuro não possa virar um suicídio. Nessa literatura, eu sou autor de algumas literaturas que têm abençoado esse Brasil, têm abençoado alguns países pela misericórdia que a gente tem passado. Vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente as aflições do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus cobradores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto, eu desci para livrar das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e a uma terra larga. Até aqui. Quando nós olhamos esse texto, eu quero ser muito simples, muito cirúrgico, muito rápido na aplicação desse texto. É um texto conhecido de muitos de nós, é um texto usado pelos pastores, pelos pregadores. Aqui o povo estava vivendo um momento de aprisionamento. O povo estava aqui escravizado. Vira para o seu irmão e fala, escravizado. É bom a gente entender de fato o significado de escravo. Porque escravo não tem direito de ir, escravo não tem direito de pensar, escravo não tem direito de sonhar. Mas esse povo aqui a qual estava, existia uma palavra de decreto, como a pastora Sheila falou, havia uma fiação. Pastor, qual é a fiação? Se você ler Gênesis capítulo 15, a partir do verso 5, existiu uma palavra de profecia sobre a vida de Abraão, que toda a sua descendência iria de fato desfrutar de Canaã. Percebe que eles estão como escravos. A condição deles é escravo. Nessa manhã eu quero pregar uma mensagem que fala o seguinte: as tormentas da vida não significa o abandono de Deus. Porque aqui eles eram escravos, que não tem direito de pensar, não tem direito de ir, não tem direito de raciocinar. E um dos grandes problemas nos dias de hoje é pessoas que são polidas da questão dos sonhos. E é por isso que muita gente acaba caindo na depressão, na angústia e na ansiedade. Mas quando nós falamos de tormentas, o que significa de tormentas? Tormentas talvez pode ser o diagnóstico que você já traçou para a sua empresa e de fato ela não alcançou as métricas financeiras a qual você deseja. Pastor, o que são tormentas? Talvez a tormenta é a enfermidade que bateu na tua porta e talvez essa enfermidade está fazendo você caminhar num caos. Pastor, o que são tormentas? Talvez a tormenta pode ser o diagnóstico do teu casamento que não está conforme aquilo que você declarou e manifestou quando subiu o altar. Pastor, o que são tormentas? Tormentas pode ser talvez algumas situações que fugiu do teu controle, mas nessa manhã, o Senhor da fiação, Ele vai descer na casa com força nessa noite. O Senhor, aquele que tudo pode. Por quê? Porque o texto vai me apresentar falando, e disse o Senhor. Percebe aqui que aqui não é qualquer Senhor que está dizendo. Talvez você que está aqui dentro neste momento, você possa estar falando assim, pastor, essa é muito fácil, porque quem está falando é Deus. Será que, de fato,
aquilo como você diz, que você pronuncia, é de fato conforme o teu comportamento? Porque são dois contextos diferentes, aquilo que eu falo e conforme eu me comporto. Porque tem muita gente recitando a Bíblia, mas recitando a Bíblia só no seu intelecto, não recitando a Bíblia na sua alma e no seu espírito. Porque quando eu recito na alma e no espírito, eu tenho convicção da minha caminhada, eu tenho convicção que é dia de renovação, eu tenho convicção que o Deus que tudo pode vai descer na casa nesta manhã. Pastor, o que são tormentas? Tormentas talvez pode ser o afastamento que você está tendo do altar. Você pode perceber que nos dias de hoje, na Advec não acontece isso na nossa casa. Tem pessoas que já chegam no culto e sentam no último banco. Aleluia. Mas isso só acontece lá na minha filial, em Nova Iguaçu. Aqui no Recreio não acontece. Porque o altar nos dias de hoje ainda revela as suas intenções. Porque nessa noite você vai ter um encontro com este altar. Aqui existe fotos, aqui existe documentação, carteira de trabalho, passaporte. Eu estava terça-feira pregando na nossa filial em Nova Iguaçu, aí Deus me dava uma revelação no altar, como está aqui esse passaporte, e eu vi a assinatura do visto americano acontecendo naquela pessoa. Eu quero te dizer que as tormentas, eu quero te dizer que Deus vai renovar sonhos aqui nessa manhã. As tormentas da vida, a angústia, esse moço de camisa verde, que está aqui sentado aqui, verde água, eu quero te dizer que as tormentas da vida, as angústias da vida, as indecisões da vida, isso não vai se alastrar sobre a tua vida, porque nessa manhã Deus está dando um protocolo novo, um destino novo para a tua vida. Deus está te renovando aqui nessa manhã, porque é manhã de consagra, é manhã de adoração, é manhã de consagração, é manhã onde o altar nessa manhã ainda se revela para ti. Então deixe o Espírito de Deus te abraçar nessa manhã. Eu vim aqui para poder pregar para uma igreja viva, uma igreja vibrante. Então levanta a mão e adora. Disse o Senhor. A gente confia naquilo que o padeiro diz, a gente confia naquilo até que o homem dos 9 dedos diz, mas de fato a gente não confia naquele que é dono do altar. Por quê? Porque são tormentas. Tormentas são diagnósticos que bateram a porta da nossa casa, e esses diagnósticos muitas das vezes eles começam a crescer. Mas aqui neste lugar ainda tem pessoas que confiam no altar. Porque o altar, de forma profética e bíblica, ele tem a missão de mudar diagnóstico. Porque no passado, quando eles tocavam no altar, trazia tudo para o altar. Só que nos dias de hoje, primeiro a gente leva para a medicina. Eu não estou indo contra a medicina. Até porque existe um escritor bíblico que era médico. Amém? Até aqui? Mas primeiro as pessoas consultam o homem, em vez de consultar o dono do altar. Mas a gente foi gerado em consagração, nas mulheres que oram. Primeiro a gente levava as nossas chagas para o altar e depois ia consultar a terra. Mas nessa manhã está dizendo, disse o Senhor. Quem está aqui nessa manhã dizendo, afirmando de palavras afirmativas, que eu vou entrar na tua peleja, aonde há uma incapacidade, o Deus Todo-Poderoso, Ele entra na incapacidade. Aonde há laudo da medicina dizendo que você não vai alcançar, que você não vai chegar, eu quero te dizer que disse o Senhor, quem está se revelando aqui é Adonai. Adonai significa o Deus de grandeza, o Deus de poder, o Deus soberano, aquele que controla todas as coisas, aquele que é dono de todas as coisas, o que é alfa e o ômega, o início e o fim. Ele se revela nessa manhã. Quem vem aqui para adorar? Quem vem aqui para adorar? Conforme você adora, a milícia de anjos que está indo de encontro à tua necessidade. Então levanta a mão e adora, adora, adora!
aqui, ele está aqui. O dono da casa visita a casa. Disse o Senhor. Pastora Sheila, aqui Deus vai descer 2 vezes. Primeiro ele desce para Moisés, para alinhar a vida de Moisés. Porque tem muita gente querendo crescer de forma desordenada. Porque no capítulo 2 fala que ele é um assassino. E agora ele quer ter contato com Deus, ele quer ter contato com a sarça da maneira que ele quer. Mas o altar nos dias de hoje não se revela as nossas impurezas. Revela as nossas mazelas. Então por isso que é consagra. Porque consagração é dependência. Mas dependência de quem? Da palavra. Porque a palavra, ela tem um papel também de ser espelho, próprio espelho. Por quê? Porque quando eles entravam, o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, havia aquela bacia aonde estava a água para revelar as impurezas do sacerdote. Mas como o véu foi rasgado de cima para baixo, e agora eu e você tem liberdade de entrar no Santo dos Santos, esse mesmo espelho que é a palavra, essa mesma água que é a palavra, ela tem a missão aqui nessa manhã de lavar as nossas impurezas, de lavar o nosso pecado, lavar as nossas chagas, lavar as nossas impurezas, lavar as nossas limitações, para que de fato você saia daqui fortalecido na palavra. Porque disse o Senhor, Senhor aqui é Adonai. Adonai significa Deus de poder, Deus de soberania. Porque diz poder? Porque poder, a majestade ainda continua nas mãos dele. Porque a primeira palavra é dele, a última palavra é dele, e o decreto de vida está estabelecido sobre a tua vida nessa manhã. Quem vem? Quem vem aqui para adorar? Quem vem aqui para glorificar? Quem acredita que o Deus de poder ainda se revela nas tuas incapacidades? O Deus de poder se revela na nossa incapacidade. Era escravo. A pior prisão é aquela prisão que não dá condições das tuas emoções, ela de fato visualizar o seu futuro. Aí, pastora Sheila, aquele moço que está ali de camisa verde, que está lá atrás, hoje está tudo com verde, porque verde faz de esperança, né? Aquele verde, aquele de verde que está com a mão assim, ó, de manga comprida, verde ali, ó, de manga comprida, aquele meu amigo de cor ali, aquele meu amigo de pele, que está ali, com a mão ali assim. Aí ele está visualizando algumas áreas da vida dele de incapacidade. Aí ele está ali perguntando, o Espírito de Deus me revela aqui, porque disse o Senhor. Porque quando Deus vai descer aqui, no 7, ele vai descer aonde há incapacidade, porque ele desce no Egito, aonde o povo estava condicionado, na sua mente, que não tinha como eles de fato desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para eles. Gênesis capítulo 15. Aí aquele moço que está ali de camisa verde de manga comprida, aí Deus está falando assim, aonde há a sua incapacidade, que você não possa agir, eu estou descendo hoje para poder abrir, da mesma forma que abriu o Mar Vermelho, o Jordão, ele vai abrir áreas negativas, porque eu vejo palavras negativas sobre o nome dele. Aí o Senhor está bagando agora as palavras negativas, e eu vejo a palavra assim, acesso. Deus está fazendo você acessar em áreas que tinha limitação para a tua vida. Esse Deus que desceu no Egito, esse Deus que desceu na intriga, esse Deus que desceu na incapacidade, esse Deus que desceu na prisão, é esse mesmo Deus. Há um varão aí diante de você, como falava nas consagrações, há um varão de bandeja, e essa bandeja são os teus pedidos. Essa bandeja nessa manhã significa o poder do altar. O poder do altar é palavra, o poder do altar é Bíblia,
O poder do altar é revelação do Espírito. E agora as tuas limitações, o Senhor, o dono da seara, porque eu vejo acesso. O Senhor, o dono da seara, está te dando acesso nessa manhã. Cadê a igreja para glorificar? Receba a tua vitória! É para Deus, glorifica ele, exalta ele, é para Deus, é para Deus, é para Deus, é para Deus. Disse o Senhor, a condição é Egito, prisão. Havia uma palavra de profecia, Bíblia. Às vezes a gente estamos condicionados pela realidade que a gente está vivendo. Aí a pessoa diz assim, mas eu moro no Recreio. Pode talvez a tua vida financeira estar resolvida, mas não adianta a vida financeira estar resolvida e a espiritual e a psicológica não está resolvida. O que adianta os teus lobos frontais ele entrar em crise? Se os teus lobos frontais, os teus neurônios entram em crise, não adianta, na verdade, tu ter recursos sobre as tuas mãos. Porque o texto bíblico vai me afirmar no Salmo 121, porque eleva os olhos para onde? Da onde vem o quê? O socorro vem da onde? A qual fez? Percebe que o texto primeiro diz que ele fez o céu. Então toda a tua dependência na terra primeiro vem de lá. Então não adianta você ter resultado na terra e não ter resultado lá. Não adianta ter resultado diagnóstico sã na terra, mas o diagnóstico, por isso que é acesso. Porque quando nós começamos a se declinar e se debruçar diante dos textos bíblicos, começa de fato se revelar todas as nossas preocupações, ansiedades, limitações diante do texto bíblico. Então o texto bíblico vai afirmar na nossa vida de forma afirmativa, com poder, porque a palavra poder significa dunamis. Dunamis significa habilidade, força e capacidade. Então disse o Senhor, recebe poder aí que emana da palavra nessa manhã. E disse o Senhor, recebe habilidade para áreas de incapacitação que você tem, mas nessa noite nessa manhã há uma graça afirmativa vindo da palavra através do Espírito para você resolver todo emaranhado da tua vida, porque esse poder, o dunamis de Deus, a força, a habilidade, receba a capacidade intelectual, espiritual, emocional, para de fato nessa manhã, porque há um rolo de Deus, há uma fiação de Deus aqui, e essa fiação é palavra, é dunamis, é poder para você solucionar as demandas da tua vida. O texto bíblico, olha o versículo 7. Disse o Senhor, tenho visto. Não está em tua Bíblia? Êxodo capítulo 3, versículo 7. Tenho visto. A palavra aí, tenho visto, significa eu posso fazer alguma coisa por você. Porque a condição era de escravo dentro do Egito. Porque Faraó, uma das nomenclaturas, nomes de Faraó, significa casa elevada. Fala de elevação. Por que fala de elevação? Porque ele está querendo afirmar no seu nome a casa elevada, que ele tem domínio do passado, domínio do presente, domínio do futuro. Por isso que fala de elevação, plataforma acima. Por que você acha que o púlpito, ele na verdade tem uma plataforma acima da nave da igreja? Porque o pastor tem condições de visualizar a frente, o meio e o término. Aí Faraó está dizendo assim, eu controlo todas as coisas, está dizendo assim, eu vou controlar o destino de vocês. Aí ele vai se afirmar no versículo 7, tenho visto. Ele está dizendo assim, é esse Senhor, é Adonai, Deus de poder, porque Adonai significa soberania. A gente acaba acreditando no diagnóstico que está sendo, de fato, que está sendo diante da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos inseridos não pela visão, nós estamos inseridos pela vista. Pastor, como assim? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
Eu devo andar pela fé e não por vista. Quer dizer, eu não ando pelaquilo que está me faltando, eu ando pelaquilo que eu tenho. E muitas das vezes nós damos valor pelaquilo que está faltando e esquecemos que, de fato, o que Jesus precisa para promover um milagre sobre a minha vida, sobre a tua vida, é simplesmente fé. O texto bíblico vai dizer: homens de pouca, mas havia fé, só havia pouca. É porque, de fato, quando eles entram na embarcação, eles vão se distanciar de Cristo. Porque, de fato, quem acordou Jesus foram os discípulos, não foi a tempestade. Deixa eu falar com você, talvez as tormentas que você possa estar vivendo, essa incapacidade que você possa estar vivendo, as lutas a qual você possa estar vivendo, não vai mudar quem Jesus é, porque Ele é imutável. Por quê? Porque dentro da embarcação, disse o Senhor, eu estou no texto, eu estou na Bíblia. Disse o Senhor, porque a gente se afasta de fato quem tem a palavra de promessa e quem tem a palavra de libertação para a nossa vida. Quem tem aquele que pode fazer tudo isso. Disse, quer dizer, ele está dizendo assim, disse, quem disse foi Deus. Aí de fato, eles estão agora dentro da embarcação, mas estão distantes, mesmo dentro da embarcação pequena, de porte pequeno, eles estão distantes. Por quê? Porque quando a tempestade assola a embarcação, agora os discípulos vão de encontro a Cristo para acordar Jesus. Não foi a tempestade que acordou Jesus, porque talvez a tempestade, talvez o momento que você está vivendo, é isso que vai te aproximar do propósito grandioso a qual o Senhor tem. Versículo 7, tenho visto, eu posso fazer alguma coisa. Esse é o significado do texto do versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo. Tenho visto, eu posso fazer alguma coisa. Porque qual era a condição deles? Aprisionado, sem direito de ir e vir. Até a alimentação que eles recebiam eram alimentos diários, só para eles poderem produzir. Eles não poderiam ter alimentação, quer dizer, ter vitamina sobre o organismo deles, para eles começarem a sonhar. Porque se lembra quando o faraó mencionou, esse povo é mais poderoso. Eles de fato não sabiam o poder que estava sobre a vida deles. Aí, no livro dos evangelhos, vão dizer, eis que dou poder para pisar na cabeça de serpente, escorpião. Quando o texto diz cabeça, isso não te chama atenção? Por isso que eu gosto da leitura dedutiva, que é a leitura do texto examinando o texto, todo o contexto e toda a leitura, não jogando por terra a vírgula, os sinônimos, os antônimos e todo o bojo da história que está envolvida. Porque quando diz cabeça, ele está dizendo assim, toda a autoridade que quer paralisar os teus sonhos, paralisar a tua caminhada, eu te dou poder para pisar sobre a autoridade da terra. Por isso que o texto diz cabeça, porque está falando de autoridade, mas é autoridade da terra. Por isso que no consagre é uma consagração genuína. A gente está resgatando aquilo que Cristo estabeleceu sobre a terra. Então aqui você recebe poder, aqui você recebe fogo de Deus, porque o fogo de Deus traz luz, o fogo de Deus, ele traz lucidez, o fogo de Deus traz poder, mas poder da palavra. Ele não vai trazer agitação, porque a agitação, ela traz perturbação, ela vai trazer movimentação, porque a palavra movimentação é mudança de rota. A palavra faz você mudar da... Eu tenho interesse, porque muitas das vezes a gente reclina as nossas dores, e quando eu falo dor, eu não estou falando dor no corpo físico, porque a pior dor não é do corpo físico, a pior dor é do cunho emocional. São dores que não são palpáveis, e são essas dores muitas das vezes que para o homem, pastor, tu não sabe o que está falando, eu sei, sai do CTI 3 vezes. A minha mulher do lado direito do crânio foi tudo arrancado. Aí talvez tem pessoas que estão assim. Igual muitas das vezes as pessoas iam visitar a gente e falavam, que coitadinha. Mas acontece que a minha mulher estava fortificada na palavra naquele momento. Então uma das piores dores que tem é cunho emocional. Porque são cunho emocional que paralisa. Mas o texto aparece a palavra atentamente. Quer dizer, eu tenho interesse. É ele que tem interesse, um momento delicado que o povo está
aprisionado como escravo. Não tenho o direito de ir e não vim. E assim algumas pessoas que entram dentro da igreja dessa forma, não acreditando num Deus de poder. Por quê? Porque ele está enclausulado pela realidade que ele está vivendo. Mas a realidade que eu estou vivendo não pode ser o diagnóstico final da nossa vida. Porque, de fato, aqui, ele vai se apresentar. Disse o Senhor, tenho visto atentamente. Olha o termo aí, aflição, do meu povo que está no Egito. Aí, olha só, na continuação do versículo 7, para me poder encerrar. Conheci as suas dores. Aqui é uma ação verbal do passado. Conheci as suas dores. E eu vi aqui uma obreira aqui, ela brincando aqui na língua portuguesa, né? Meu Deus do céu, pegando texto. Eu já ouvi uma pregação da pastora Sheila, ela brincando também com a língua portuguesa. Aí minha esposa gosta, né? Quando eu falo o português correto, minha esposa se amarra. De vez em quando eu falo para minha esposa, deixa eu ser um pouquinho só profeta, eu sei que eu errei aqui. Eu comecei no singular, depois eu terminei no plural. Deixa a gente chegar em casa para tu consertar esse negócio. Aqui eu quero ser profeta nesse momento. Ela, não pode ser assim, porque você na verdade criou agora uma língua portuguesa, segundo o pastor Marcelo Linhares. De onde tu tirou isso? Mas o texto aqui fala, conheci as suas dores, uma ação verbal do passado. Pastor, como assim uma ação verbal do passado se eles estão no presente? É porque no futuro ele já resolveu. Ele trata como passado, ele não trata como presente, ele não trata no futuro. É porque você está enclausulado pela realidade, talvez das limitações que você está vivendo. Aí você diz, eu não sou escravo. Como não é escravo? Nas emoções. Tu não é escravo porque tu não está acorrentado. E as emoções? O que adianta ter recurso na mão e as emoções não estão sã? Aí talvez tu diz assim, pastor, eu já sou avô de 2 crianças. Meu neto Pedro Henrique vai fazer 5 anos. Ele ainda não anda e não fala. Mas eu já trato ele como ele anda ou como ele falasse. Aí o meu filho mais velho de 25 e a mãe ficam olhando assim, meu sogro está ficando maluco. Não é ficando maluco não, é porque eu acredito no texto. Conheci as suas dores. Ele está achando com uma ação verbal do passado no presente. É porque no futuro ele já resolveu. Aí você de fato não faz uma leitura dedutiva, faz uma leitura indutiva do texto. Porque a leitura indutiva do texto é só eu examinando o texto de forma literal, não examinando aquilo que está dentro do contexto do texto. Eu não examino a revelação. E é por isso que eu fico limitado. E é por isso o projeto dessa consagração é empurrar você de fato a viver o sobrenatural que Jesus de Nazaré, ele tem para a sua vida. Aqui ele vai dizer no versículo 8, e aqui eu encerro, quando ele diz assim, portanto, eu desci para livrar das mãos dos egípcios e fazer subir daquela terra a uma terra boa. Pega isso aqui para você glorificar melhor, entender o contexto. Estão no Egito, essa é a condição que está aprisionando eles. Mas havia uma palavra de profecia em Gênesis a partir do versículo 15. O Senhor está falando que vai descer. Quando ele desce para resolver. Ele desceu para Moisés na sarça para gerar um relacionamento íntimo e trabalhar toda a trajetória de Moisés e primeiro, de fato, instruir Moisés na caminhada, porque não tem como levantar uma pessoa que esteja com o seu cunho emocional afetado ou a sua vida espiritual afetada. Por quê? Porque se eu não resolver as minhas demandas do passado, não adianta eu prosseguir para frente, porque aquilo que eu não resolvo, eu carrego. Pega isso aqui. Porque quando ele está falando assim, eu vou descer, quem está descendo é quem resolve. Quem está descendo é o Deus de poder. É Ele que desce lá na demanda da tua casa. Versículo 8, eu desço. Aqui ele desce dentro do Egito. Ele desce aonde o povo está limitado. Ele desce 2 vezes em Êxodo 3. Agora é o Deus de poder. Agora é Adonai, o soberano, aquele que tem o controle de todas as coisas. Ele desce no Egito. Ele desce aonde você tem incapacidade nessa manhã. Aí o texto continua, conclusivo, aonde ele fala assim, eu vou descer para fazer subir daquela terra. E está se referindo a qual terra? Egito. Fazer subir. Então aqui eu entendo, dentro da leitura, examinando o texto, se ele vai fazer subir, é porque o Egito é embaixo e Canaã é em cima.
não precisa nem examinar a geografia bíblica. Se ele vai fazer subir, é porque o Egito é embaixo. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Eu vou mudar ciclos espirituais, ciclos sociais, ciclos financeiros sobre a tua vida. Eu vou fazer subir daquela terra, olha a continuação do texto, para uma terra boa e uma terra larga. Se fosse só boa, estaria bom, sim ou não? Mas está falando terra larga. Por que terra larga? Porque eu entendo que a condição deles dentro do Egito era sem direito de ir e vir sem sonhar. Se ele está levando para uma terra larga, ele está falando assim: eu vou levar para uma terra de oportunidade. Porque larga fala oportunidade, que se chama Canaã. O Senhor aqui nessa manhã, Ele está dizendo assim: eu estou conduzindo você, conduzindo a tua casa, conduzindo o teu ministério, conduzindo a tua saúde para uma terra de oportunidade. Que você possa nessa manhã levantar as tuas mãos para o alto e afirmar no texto bíblico onde diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede e pensa, segundo o poder que é dele, mas a operação é em tua vida. Há uma terra de oportunidade, há uma terra larga para você, há uma terra para você afirmada, segundo aquilo que os oráculos bíblicos diz para você. Então receba a tua cura nessa manhã na L5, L3, L2, receba a cura no globo ocular nessa manhã, receba a cura nessa manhã. Há uma transfusão de sangue aqui nessa manhã, o sangue que está danificado, o próprio sangue que foi vertido na cruz do Calvário, onde ele diz: estás consumado. Quando ele mencionou que está consumado, ele está falando tudo aquilo que você precisa já está sendo liberado. Aqui eu encerro. Essa moça de blusa rosa que está aqui, o Senhor está tocando na tua visão nessa manhã, para abrir a tua visão. De igual forma Ele toca no teu globo ocular, e o Senhor abre uma mesa cirúrgica nessa manhã, e Ele começa a fazer cirurgia, não só na questão física, mas também na questão espiritual, que estava travado no mundo espiritual. Mas disse ao Senhor: quando Ele desce para resolver. Quando Ele desce para abrir. Quando Ele desce para concretizar. Quando Ele desce para poder elevar o nível. Glorifica Ele, exalte a Ele. Adora, 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 adora Ele.